Olá! Hoje à noite, vamos explorar a vida de Henrique VIII, um dos monarcas mais controversos da história. Um homem que mudou radicalmente o destino da Inglaterra apenas por causa de um divórcio. Acredite, ao final deste relato, você vai se sentir aliviado por não ter vivido na Inglaterra daquela época. E se você está gostando dessas histórias, ficaria muito feliz com um like ou uma inscrição. Estou curioso para saber de onde vocês estão sintonizando. Então, deixe um comentário dizendo sua localização e que horas são aí. É fascinante como pessoas ao redor do mundo estão se aconchegando com isso. Agora, encontre um lugar confortável, respire profundamente e relaxe. Estamos prestes a voltar para a Inglaterra do século XVI. E, acredite, você vai valorizar muito o seu sofá ao final desta jornada. Parabéns! Você acaba de aterrissar na Inglaterra de 1509. O jovem Henrique VIII, com apenas 17 anos, acaba de assumir o trono. O ar está impregnado com o cheiro de fumaça de madeira e corpos não lavados. As ruas são estreitas, abarrotadas e cobertas por uma mistura de lama e excrementos de animais. Se você estiver em Londres, o rio Tâmisa é praticamente um esgoto a céu aberto. A higiene não é uma prioridade na época. Por outro lado, Henrique é um jovem vibrante, atlético e atraente, e todos estão empolgados com sua ascensão. Mas há um porém: ele possui um temperamento que deixaria qualquer pessoa moderna em pânico. Imagine um Henrique alto, medindo mais de 1,80, com cabelo dourado avermelhado, uma mandíbula marcante e um corpo esculpido pela caça, justas e atividades físicas intensas. Ele é, basicamente, o cara do CrossFit de Tudor, sempre se gabando de seus feitos físicos. Ao entrar em um ambiente, sua presença é inegável. Além de tudo isso, Henrique é extremamente inteligente, domina várias línguas e toca diversos instrumentos. Neste momento, ele está casado com Catarina de Aragão, uma princesa espanhola que, de forma um tanto desconfortável, foi primeiro casada com seu irmão mais velho, Arthur. Arthur morreu logo após o casamento, e Henrique acabou se casando com Catarina para manter a aliança com a Espanha. Ela é cerca de 6 anos mais velha que ele, muito religiosa e educada, a mulher que sabe se posicionar em qualquer discussão. Agora, ser rei em 1509 era algo mais do que apenas governar. Você é a própria nação. Não havia distinção entre o pessoal e o político. Se Henrique estava feliz, a Inglaterra estava em festa. Se ele estava irritado, era melhor todos se cuidarem. Imagine a pressão de ter um chefe que poderia tomar decisões drásticas com base no que você diz. É assim que era com Henrique. Quando subiu ao trono, Henrique gastou dinheiro como se não houvesse amanhã. Seu pai, Henrique VII, era extremamente econômico e acumulou uma grande fortuna, mas o jovem Henrique a dilapidou rapidamente, como um ganhador da loteria em uma verdadeira orgia de gastos. Roupas finas adornadas com joias, cheque, festas tão grandiosas que poderiam sustentar uma cidade moderna por um mês, cheque, reformas de palácios, cheque duplo. Os pisos frios do palácio eram cobertos por luxuosos tapetes trançados, que eram frequentemente trocados em seus aposentos, pois ele era obcecado por limpeza. Embora, se formos sinceros, você ainda sentiria o cheiro de corpo em todo lugar, já que as pessoas acreditavam que banhar-se com frequência poderia ser prejudicial à saúde, temendo que a água entrasse em seus corpos pelos poros e os deixasse doentes. Em vez de trocar de roupa íntima com frequência, as pessoas usavam peças de linho por baixo das vestimentas, acreditando que esse material absorveria a sujeira e o suor do corpo. Ao percorrer um palácio, os sentidos eram instantaneamente capturados. As tapeçarias adornavam as paredes não apenas como decoração, mas também para bloquear as correntes de ar que circulavam nos frios edifícios de pedra. Henrique possuía mais de 2.000 dessas tapes.
As paredes, pintadas com cores vibrantes e detalhes dourados, refletiam a luz das velas e das lareiras de maneira deslumbrante. E, por falar em luz, essa era um bem precioso. As velas eram caras, fazendo com que muitos lugares fossem sombrios, criando uma atmosfera enigmática em que as sombras dançavam nas superfícies. O aroma das fogueiras de madeira se misturava ao perfume das ervas espalhadas pelo chão, ao odor do suor e aos cheiros da comida sendo preparada. As refeições eram um verdadeiro evento, repletas de pratos e mais pratos de carnes e doces para a nobreza. Se você fosse um privilegiado a comer na corte, teria a chance de saborear alguns dos 1.240 bois, 8.200 ovelhas, 2.330 cervos, 760 bezerros, 1.870 porcos e 53 javalis que foram devorados em apenas um ano do reinado de Henrique. E isso sem contar as aves. Mas você não estaria na corte, estaria? Você seria um comum, com uma dieta muito mais simples: pão, mingau, uma sopa densa, talvez um pouco de queijo, vegetais da estação e, se tivesse sorte, um pedaço de carne. Seus dentes estariam sempre doloridos devido ao pão rústico repleto de grãos que desgastavam seu esmalte. Suas costas, cansadas de trabalhar do amanhecer até o anoitecer, doeriam constantemente. Suas roupas seriam feitas de lã áspera, que nunca secava completamente no úmido clima inglês. Nos primeiros anos, Henrique estava determinado a deixar sua marca. Ele se lançou na política europeia, formando e rompendo alianças conforme lhe convinha. Em 1511, uniu-se à Santa Liga contra a França, pois naquela época era quase um passatempo nacional brigar com os franceses. Em 1513, liderou um exército pelo canal e conquistou algumas cidades, orgulhoso de si mesmo, como se fosse o novo Henrique V. Nesse mesmo ano, os escoceses decidiram que era um bom momento para invadir a Inglaterra enquanto Henrique estava ocupado na França. Péssima escolha. A esposa de Henrique, Catarina, atuando como regente durante sua ausência, organizou a defesa. O exército inglês derrotou os escoceses na Batalha de Flodden, resultando na morte do rei escocês Jaime IV e de cerca de 10.000 soldados. Catarina enviou a Henrique o manto ensanguentado do rei escocês como um troféu. Não era exatamente um souvenir comum, mas certamente fez uma declaração. Você deve estar se perguntando como era a vida das pessoas comuns naquele período. Bem, não era nada fácil. A expectativa de vida média girava em torno de 35 anos, embora essa cifra seja um pouco enganosa, já que a mortalidade infantil era extremamente alta. Se você conseguisse alcançar a idade adulta, poderia viver até os 50 ou 60 anos. Contudo, o dia a dia era árduo. Se você fosse um camponês, moraria em uma pequena casa de madeira e barro. Basicamente, uma estrutura de madeira preenchida com uma mistura de lama, argila, palha e esterco. O telhado, feito de palha, protegia da chuva, mas também oferecia um lar aconchegante para camundongos, ratos e insetos que às vezes caíam sobre você enquanto dormia. Várias gerações da sua família compartilhariam 1 ou 2 cômodos, além de qualquer gado que você pudesse ter durante os meses frios. Privacidade era uma raridade. Seu dia começaria antes do amanhecer. Se você fosse homem, partiria para os campos. Se você fosse mulher, sua vida seria repleta de responsabilidades. Cuidar da casa, das crianças, da horta, da conservação dos alimentos e até mesmo da confecção de roupas. Muitas vezes, você também ajudaria nas tarefas da fazenda. Desde muito jovens, crianças de 6 ou 7 anos trabalhariam ao lado dos adultos, aprendendo as habilidades essenciais para a da vida. O seu cotidiano seguiria o ciclo das estações e o calendário da igreja, com o plantio na primavera, a colheita no outono e a luta pela sobrevivência no inverno. As festividades religiosas trariam um alívio à rotina, com celebrações e festas,
mas até mesmo esses momentos de alegria poderiam ser impactados por anos de escassez ou por boas colheitas. A influência da Igreja Católica permeava todos os aspectos da vida em Tuda. Ela não apenas controlava a educação, mas também fornecia a escassa assistência médica disponível, sendo o coração da vida comunitária. Mosteiros pontilhavam a paisagem e a igreja possuía cerca de 1/4 de todas as terras na Inglaterra. Ela atuava como um verdadeiro sistema de seguridade social. Se você fosse idosa, doente ou enfrentasse dificuldades, a igreja seria seu refúgio em busca de ajuda. Comparecer à missa todo domingo e em dias santos, que eram frequentes, era uma prática comum, assim como contribuir com dízimos, que funcionavam como um imposto de 10% sobre sua renda. A maioria das pessoas não sabia ler, então aprendiam as histórias bíblicas por meio de vitrais, pinturas nas paredes e dos sermões do padre. A religião não se resumia a um compromisso semanal, estava entrelaçada em cada detalhe da vida, desde as orações do dia a dia até os santos a quem você recorria em busca de auxílio para suas dificuldades. Voltando a Henrique, nos primeiros anos de seu reinado, ele contava muito com conselheiros como o cardeal Thomas Wolsey, um homem que, vindo de origens humildes, se tornou Lord Chanceler. Wolsey, a confiança do rei, era ambicioso, inteligente e muito eficiente, assumindo as responsabilidades mais pesadas da governança, enquanto Henrique aproveitava as diversões de ser rei, a caça, as festas e a ostentação. Em 1518, Henrique e Wolsey firmaram um importante acordo diplomático conhecido como Tratado de Londres, onde as principais potências da Europa concordaram em estabelecer a paz. Foi uma conquista significativa, mesmo que breve. Henrique se esforçava para ser visto como um príncipe renascentista, culto e sofisticado, além de um rei guerreiro. Esses foram também os anos em que ele lutava desesperadamente para ter um filho com Catarina. Embora ela tenha engravidado várias vezes, a maioria das gestações resultou em abortos espontâneos ou natimortos. O único filho que sobreviveu foi uma menina, Maria, nascida em 1516. Nos primeiros tempos, Henrique a mimava, mostrando-a a visitantes e carregando-a com orgulho. Contudo, com o passar dos anos e a ausência de um herdeiro masculino, sua preocupação crescia. Para um rei, ter um herdeiro do sexo masculino não era apenas um desejo, mas uma necessidade política. A memória das Guerras das Rosas, quando a Inglaterra foi dilacerada por disputas pelo trono, ainda era vívida. O próprio pai de Henrique conquistou a coroa em batalha sem um herdeiro claro. O temor de uma nova guerra civil após sua morte persistia. Henrique teve um filho ilegítimo, Henrique Fitzroy, nascido em 1519 de sua amante, Elizabeth Bessie Blount. Fitzroy, que significa literalmente filho do rei, é uma escolha de nome bem sutil, não acha? Henrique reconheceu o menino, conferindo-lhe títulos e tornando-o Duque de Richmond e Somerset. Naquela época, ter amantes era esperado de um rei, e ninguém se incomodava com isso, contanto que não interferisse no crucial dever de gerar herdeiros legítimos. Enquanto tudo isso acontecia, Henrique também estava construindo uma reputação como defensor da fé católica. Em 1521, ele publicou uma obra criticando as ideias de Martinho Lutero. O Papa ficou tão satisfeito que concedeu a Henrique o título de defensor da fé, um privilégio que os monarcas britânicos ainda mantêm até os dias de hoje. Ironia do destino, considerando os eventos que se seguiram. Na década de 1520, Henrique começou a se preocupar seriamente com a questão da sucessão. Catarina já estava na casa dos 40 anos e parecia improvável que ela pudesse ter mais filhos. Henrique se convenceu de que a ausência de um herdeiro era uma espécie de castigo divino por ter se casado com a viúva de seu irmão. Ele se apoiou em um trecho de Levítico que afirmava que esse tipo de união era pecaminosa. Curiosamente,
Ele só se lembrou disso mais de 15 anos após o casamento. Nesse mesmo período, Henrique se apaixonou por Ana Bolena, uma das damas de companhia de Catarina. Ana era inteligente, espirituosa e sofisticada, tendo também passado um tempo na corte francesa, o que a tornava ainda mais intrigante. Diferente de sua irmã Maria, que fora amante de Henrique anos atrás, Ana se recusou a se envolver com ele a menos que houvesse um casamento. Ela fez questão de manter distância, o que apenas intensificou o desejo de Henrique por ela. Agora, vamos fazer uma pausa e imaginar como seria estar no lugar de Catarina durante esses anos. Você deixou sua terra natal para se unir a uma família real estrangeira. Seu primeiro marido faleceu. Passou anos em um limbo até finalmente se casar com seu irmão. Enfrentou diversas gestações, a maioria resultando em desilusões. Cumpriu com todas as expectativas que um papel real exigia. Foi diplomática, religiosa, generosa com os pobres e apoiadora de seu marido. E agora, após tudo isso, seu esposo está abertamente cortejando outra mulher, tentando deixá-la de lado. Catarina não estava disposta a se render facilmente. Ela insistiu que seu casamento com Arthur nunca fora consumado, o que significava que não havia pecado em se unir a Henrique. Ela recorreu a seu sobrinho, o poderoso imperador do Sacro Império Romano, Carlos V, em busca de auxílio. Carlos pressionou o Papa Clemente III a não conceder a anulação a Henrique. O Papa se viu em uma situação delicada. De um lado, não queria descontentar Henrique. Do outro, as tropas de Carlos I haviam recentemente saqueado Roma, colocando o Papa sob o controle do imperador. Ele adiou a decisão, na esperança de que o problema se resolvesse de alguma forma. Henrique, por sua vez, se tornava cada vez mais impaciente com os atrasos. Enviou embaixadores para defender sua causa em Roma e consultou teólogos para respaldar sua posição. Ele tentou persuadir Catarina a ingressar em um convento, o que teria encerrado o casamento, mas ela se recusou. Enquanto todo esse drama se desenrolava, a atmosfera na corte se tornava cada vez mais tensa. As pessoas precisavam escolher lados. Estavam com o rei ou com a rainha. Catarina manteve sua dignidade ao longo de todo o processo. Continuou a cumprir suas obrigações reais, reafirmando que era a verdadeira esposa de Henrique. Ana, por sua vez, ganhava influência e formava sua própria facção de apoiadores. Em 1529, o cardeal Wolsey não conseguiu garantir a anulação que Henrique tanto desejava, levando à sua queda. Thomas Cromwell, um plebeu astuto que havia ascendido por mérito, começou a ocupar a posição de principal conselheiro de Henrique, trazendo ideias radicais para resolver a questão do casamento, como ficou conhecida. O vento frio do inverno açoita as paredes do palácio enquanto você se aconchega mais perto da lareira. A tensão no ar é palpável, densa como a fumaça que se eleva. Os servos sussurram em cantos, enquanto os nobres observam uns aos outros com cautela, medindo lealdades e calculando riscos. Do lado de fora, o povo segue com suas rotinas, muitas vezes sem perceber as turbulências no casamento do rei, que estão prestes a alterar o rumo da história do país. O crepitar do fogo lança sombras dançantes pelo ambiente. Seus olhos começam a pesar enquanto você se transporta para aquele universo tão distinto do nosso. O aroma da fumaça invade suas narinas. O som de vozes distantes vai se apagando e você se aprofunda na narrativa de Henrique VII, o monarca mais controverso da Inglaterra. À medida que as chamas na lareira se transformam lentamente em brasas, você se acomoda ainda mais em sua poltrona. Sua respiração se torna mais tranquila, seguindo o suave compasso da noite. Você sente os músculos relaxarem um a um, dos pés até os ombros. O cansaço do dia vai se dissipando enquanto você flutua nesse espaço entre a vigília e os sonhos, ansioso para descobrir o que virá a seguir na história de um rei, cujos anseios pessoais moldariam uma nação.
Seu corpo se torna pesado com o sono que se aproxima. Mas a saga de Henrique e sua busca por uma nova esposa está apenas começando. As brasas em sua mente ainda emanam a imagem de um rei cada vez mais ansioso por uma solução para seu dilema. Em 1530, Henrique estava exausto de esperar a resposta do Papa. Foi então que Thomas Cromwell, seu novo conselheiro, teve uma ideia ousada. E se a Inglaterra simplesmente decidisse não reconhecer mais a autoridade papal? Parece insano, não? Mas Henrique estava tão frustrado que considerou a possibilidade. Cromwell era um personagem intrigante, o tipo de amigo que cresceu sem privilégios, mas sempre encontrava um jeito de se destacar. Filho de um ferreiro, ele percorreu a Europa na juventude, aprendeu direito sozinho e ascendeu na vida com sua astúcia. Henrique reconheceu seu talento à primeira vista, e Cromwell tinha isso de sobra. Juntos, começaram a minar o poder da Igreja na Inglaterra. Eles iniciaram um processo acusando o clero de violar uma antiga lei medieval chamada Prémunire, que basicamente afirmava o reconhecimento da autoridade estrangeira, o Papa, sobre o rei. O clero teve que pagar uma multa enorme e aceitar Henrique como o líder supremo da Igreja da Inglaterra, embora com uma frase que mantinha as aparências: na medida em que a lei de Cristo permitir. Em janeiro de 1533, Henrique não podia mais esperar. Ana Bolena estava grávida e ele precisava se casar com ela antes do nascimento da criança para legitimar a união. Assim, ele contraiu matrimônio em segredo, mesmo estando legalmente casado com Catarina. Que confusão! Em março, o parlamento aprovou a lei que impedia apelações, declarando que a Inglaterra era um império livre de qualquer autoridade estrangeira. Isso significava que Catarina não poderia mais recorrer a Roma. Os tribunais ingleses tinham a palavra final, e Henrique controlava esses tribunais. Em maio, Thomas Cranmer, o recém-nomeado arcebispo de Cantuária e simpatizante da causa de Henrique, declarou o casamento do rei com Catarina nulo e o matrimônio com Ana válido. Ana foi coroada rainha em uma cerimônia esplendorosa no dia 1º de junho de 1533. Vestindo um manto de veludo roxo, cor tradicional da realeza, seus cabelos escuros caíam soltos sob uma coroa. Os londrinos que presenciavam o desfile estavam estranhamente quietos. Eles amavam Catarina e não tinham certeza sobre essa nova rainha. Catarina, agora rebaixada a princesa viúva, foi excluída da corte. Ela passou por uma sequência de residências cada vez mais úmidas e desconfortáveis, longe de sua filha Maria, mantendo até o fim que era a verdadeira esposa de Henrique. Sua obstinação merece ser admirada, mesmo que não tenha lhe trazido muitos frutos. A ruptura definitiva com Roma aconteceu em 1534, com o ato de supremacia, que oficialmente fez de Henrique o líder supremo da Igreja da Inglaterra. Isso não tinha relação com teologia protestante. Henrique ainda se via como católico na maioria das questões. A questão era o poder. Quem controlava a religião na Inglaterra? Agora era Henrique, e não o Papa. Vamos parar um instante e refletir sobre o impacto disso nas vidas das pessoas comuns. Imagine-se como um agricultor em uma pequena aldeia. Sua família é católica há gerações, e a vida gira em torno das festividades da igreja e dos dias dedicados aos santos. Você não sabe ler, mas conhece de cor as respostas em latim da missa. A igreja no centro da sua vila é uma estrutura centenária, e agora, de repente, tudo está mudando. O padre começa a usar novas palavras, as imagens dos santos desaparecem das paredes, e o mosteiro próximo, que sempre foi um refúgio em tempos difíceis, encontra-se ameaçado. A mudança é aterradora, mesmo nos melhores momentos, e esta era uma transformação drástica. Algumas pessoas aceitaram a mudança, seja porque realmente apoiavam a reforma, ou, sendo sinceros, porque a maioria só quer viver em paz e evitar problemas.
Outras, no entanto, ficaram profundamente perturbadas. No norte da Inglaterra, onde as práticas católicas eram especialmente enraizadas, isso resultou em uma grande rebelião conhecida como a Peregrinação da Graça, em 1536. Milhares de pessoas se uniram em protesto. Henrique prometeu ouvir suas preocupações se eles se dispersassem, e eles confiaram nele. Grande erro. Assim que a ameaça se dissipou, Henrique mandou executar os líderes. Lembra do temperamento dele? Pois é. Enquanto isso, em 1533, Ana Bolena deu à luz não ao filho que Henrique tanto desejava, mas a uma menina, Elizabeth. Henrique disfarçou sua decepção, mas não pôde evitar. Com isso, anulou o casamento, dando-lhe a chance de tentar novamente, e Ana logo engravidou outra vez. Desde o início, o tempo de Ana como rainha foi conturbado. Ela era inteligente e franca, características que conquistaram Henrique durante o noivado, mas que se tornaram um fardo após o casamento. Sua língua afiada gerou inimizades na corte, e ela discutia com Henrique sobre política e religião, lutando sob a pressão intensa de ter um herdeiro masculino. Em janeiro de 1536, dois eventos marcantes ocorreram. Catarina de Aragão faleceu e Ana sofreu um aborto espontâneo de um menino. Com a morte de Catarina, Henrique poderia simplesmente ter se divorciado de Ana e seguido em frente. Contudo, seus sentimentos por ela haviam se deteriorado drasticamente. Ele já estava interessado em uma das damas de companhia de Ana, Jane Seymour, uma mulher calma e gentil, que era o oposto de Ana em temperamento. Cromwell, percebendo a mudança de clima, decidiu agir contra Ana. Em abril de 1536, vários homens da corte, incluindo o próprio irmão de Ana, George, foram presos e acusados de terem relações adúlteras com a rainha. As provas eram frágeis, para dizer o mínimo, mas isso não importava. Era um movimento político, não jurídico. Ana foi presa e levada para a Torre de Londres, o mesmo local onde esteve antes de ser coroada, agora convertido em sua cela. As paredes ainda sentiriam o mesmo frio da pedra sob seus dedos, mas todo o restante havia mudado. Em vez de se preparar para a glória, ela esperava pelo fim. As acusações que pesavam sobre Ana eram severas: adultério, incesto com seu irmão e conspiração para assassinar o rei. Ela negou todas as alegações, mas o veredicto já estava selado. Condenada, sua sentença foi a morte. Imagine como seria viver aqueles últimos dias como Ana, encerrada em um pequeno e gélido quarto na torre, cercada pelo medo e pela incerteza, ciente de que o homem que um dia lhe enviara cartas de amor ardente e mudara toda a Inglaterra para se casar com ela, estava agora determinado a lhe causar a morte. Em 19 de maio de 1536, Ana foi decapitada no Tower Green por um executor habilidoso trazido da França. A única pequena misericórdia de Henrique foi garantir que o ato fosse rápido. Vestindo um vestido cinza escuro e uma anágua vermelha, com seus cabelos escuros ocultos sob um simples capuz, ela manteve a dignidade até o último momento, fazendo um breve discurso em que declarava sua inocência e reconhecia a bondade do rei. Mal havia esfriado em seu túmulo sem marcas, e Henrique já se casava com Jane Seymour em 30 de maio de 1536. Sem luto, sem espera, partiu diretamente para a esposa número 3. Se você estiver contando, estamos agora em divorciada, decapitada, viva. Jane era o oposto de Ana, discreta, tradicional e submissa. Seu lema, obrigada a obedecer e servir, diz tudo sobre sua forma de encarar o papel de rainha. Henrique estava satisfeito com ela, e logo ela engravidou. Enquanto essas reviravoltas pessoais aconteciam, Henrique também implementava a mais polêmica política de seu reinado, a dissolução dos mosteiros. Sob a liderança de Cromwell, todos os mosteiros, priorados,
conventos e frarias da Inglaterra foram fechados entre 1536 e 1541, com suas terras e riquezas confiscadas pela coroa. Vamos tirar um momento para apreciar a magnitude dessa mudança. Havia quase 900 casas religiosas na Inglaterra, contando com cerca de 12.000 monges, freiras e frades, que possuíam um quarto de todas as terras do país. Um em cada 50 homens adultos estava nas ordens religiosas. Os mosteiros eram parte fundamental da vida inglesa há séculos, servindo como centros de aprendizado, saúde, caridade e hospitalidade. Cromwell justificou os fechamentos com alegações de corrupção e imoralidade. Seus inspetores percorreram o país em busca de histórias escandalosas, monges quebrando votos de castidade, abades vivendo em luxo enquanto os pobres padeciam, relíquias falsas enganando peregrinos. Algumas dessas histórias eram verdadeiras, outras exageradas e algumas completamente fictícias. No entanto, a verdadeira motivação era o dinheiro. Henrique precisava de recursos, e os mosteiros eram ricos. Era tão simples quanto isso. Os mosteiros menores foram os primeiros a serem fechados em 1536. Seus moradores podiam optar por se transferir para instituições maiores ou receber uma pensão e retornar à vida civil. Seus edifícios, terras e tesouros foram tomados pela coroa. Os mosteiros maiores foram fechados entre 1538 e 1541. Alguns abades que resistiram enfrentaram consequências terríveis, como o idoso abade de Glastonbury, arrastado pela cidade em uma maca e, em seguida, enforcado, desmembrado e esquartejado na colina de Glastonbury. Uma morte horrenda que enviou uma mensagem clara a qualquer um que pensasse em se opor. O impacto nas comunidades locais foi imenso. Os mosteiros ofereciam emprego, educação, saúde e caridade, sendo centros de aprendizado e cultura, preservando livros e conhecimento. Muitas bibliotecas foram destruídas e os livros foram usados como papel para embrulhar ou para lustrar botas. Edifícios magníficos foram saqueados de tudo o que possuíam de valor. Telhas de chumbo, pedras das paredes e até ouro e prata dos santuários, deixando-os à mercê do tempo. Algumas construções monásticas foram adaptadas para novas finalidades, como igrejas paroquiais, mansões para a elite ou, em alguns casos, meras pedreiras para a extração de materiais. Outros permanecem como ruínas românticas, ainda presentes na paisagem inglesa. Se você já explorou locais como a Abadia de Fountain ou a Abadia de Tint, certamente percebeu os sinais dessa agitação intensa. A fortuna que fluiu para os cofres de Henrique foi colossal, equivalente a centenas de milhões nos dias de hoje. No entanto, essa riqueza não durou. Henrique gastou de forma extravagante em palácios, vestuário e, especialmente, em conflitos bélicos. Ao fim de seu reinado, mesmo com toda a riqueza dos mosteiros, ele se viu à beira da falência novamente. Um dos efeitos mais significativos da dissolução foi o surgimento de uma classe de pessoas interessadas em manter a separação da Igreja Católica. Henrique vendeu grande parte das terras monásticas a nobres e gentry por preços baixos. Esses novos proprietários temiam que, se a Inglaterra retornasse ao catolicismo, suas posses estivessem em risco, tornando-se assim fervorosos defensores das mudanças religiosas, independentemente de suas convicções pessoais. Mudando para a vida pessoal de Henrique, em outubro de 1537, Jane Seymour lhe proporcionou o que ele mais desejava: um filho. O menino recebeu o nome de Eduardo, e Henrique estava radiante. Fogueiras foram acesas em Londres, os sinos das igrejas tocaram incessantemente e o vinho fluía nas ruas enquanto todos comemoravam o nascimento do herdeiro masculino. Contudo, essa alegria foi passageira. Jane contraiu febre puerperal, uma infecção comum e frequentemente letal após o parto.
Em uma época antes dos antibióticos e de práticas de higiene adequadas, seu estado se deteriorava dia após dia, com o corpo consumido pela febre. Os médicos do palácio não conseguiram salvá-la. Ela faleceu em 24 de outubro, apenas 12 dias após dar à luz. Henrique ficou profundamente abalado com a perda de Jane. Ela lhe havia dado o filho que tanto desejava, e ele havia se afeiçoado à sua natureza gentil. Ele vestiu-se de preto por 3 meses e não se casou novamente por mais de 2 anos. Um luto incomum para um rei que precisava assegurar a sucessão com mais filhos. Finalmente, quando Henrique decidiu se casar novamente, foi motivado por razões políticas, não pessoais. Em 1539, a Inglaterra estava ameaçada de se ver cercada pelas duas grandes potências católicas da Europa, França e o Sacro Império Romano, que poderiam se unir para invadir o país e restaurar o catolicismo. Henrique buscava aliados protestantes, e a Alemanha parecia uma boa alternativa. Thomas Cromwell, seu principal ministro, sugeriu uma aliança matrimonial com o duque protestante de Cleves. Arranjos foram feitos para que Henrique se unisse a Anne, a irmã do duque. Ele nunca a conhecera, mas viu um retrato lisonjeiro pintado por Hans Hollein e concordou com o casamento. Quando Anne chegou à Inglaterra em janeiro de 1540, Henrique foi a Rochester para surpreendê-la com um gesto romântico. Ele entrou em seu quarto disfarçado, esperando que ela o reconhecesse pelas descrições e retratos e corresponder ao seu carinho. Porém, em vez disso, ela não tinha ideia de quem era aquele homem estranhamente vestido e basicamente o ignorou. A primeira impressão não foi a melhor. Henrique achou Anne fisicamente pouco atraente, comparando-a a uma mulher flamenga, embora não na presença dela. Mas, dada a delicadeza da situação política, o casamento ocorreu em 6 de janeiro de 1540. Desde o começo, foi um verdadeiro desastre. Henrique dizia que o casamento nunca foi consumado e, em julho, já buscava uma forma de se desvincular. A situação política, de maneira conveniente, havia mudado, diminuindo a importância da aliança com os alemães. Cromwell, o responsável por arranjar o casamento, caiu em desgraça e foi executado com falsas acusações de traição e heresia. Ana de Cleves, ao contrário de Catarina de Aragão, teve a perspicácia de perceber a mudança de ventos. Ela aceitou a anulação, afirmando que o casamento nunca foi consumado e, em troca, recebeu um generoso acordo que incluía o castelo de Heather, a casa da infância de Amblin, uma boa renda e o título de irmã amada do rei. Sobreviveu a Henrique e a suas outras esposas, vivendo em paz na Inglaterra até sua morte em 1557. Com Ana de Cleves devidamente afastada, Henrique estava livre para buscar sua quinta esposa, Catarina Howard. Ela era jovem, possivelmente com apenas 16 ou 17 anos quando se casaram. Cheia de vida e beleza, era também prima de Ana Bolena, o que aparentemente não parecia um mau presságio para Henrique. Catarina contrastava fortemente com a séria e intelectual Ana Bolena. Ela adorava dançar, usar roupas finas e se encher de joias. Henrique se encantou com sua juventude e energia, chamando-a de sua rosa sem espinhos. Ele a mimava com presentes e a exibia com orgulho. No entanto, Catarina carregava um passado que poderia voltar a assombrá-la. Antes de chegar à corte, teve relacionamentos com pelo menos 2 homens. No duplo padrão da época, Henrique poderia ter quantas amantes desejasse, mas suas esposas eram esperadas como exemplos de virtude. Em 1541, Henrique não era mais o jovem rei atlético que um dia foi. Com 50 anos, estava acima do peso e lidava com uma dolorosa úlcera na perna que nunca parecia cicatrizar. A diferença entre o rei envelhecido e sua noiva adolescente era evidente, e não de forma positiva. Com a chegada do inverno, o palácio se tornava mais frio. Ventos uivavam pelas fendas das paredes, apesar das tapeçarias.
O cheiro de fumaça de madeira pairava no ar, enquanto fogueiras queimavam constantemente para afastar o frio. Suas pálpebras pesam ao imaginar o conforto dos cobertores quentes pressionando você contra um colchão de penas. O murmúrio dos servos se movendo na escuridão, além de seus olhos fechados. A corte de Henrique se estabelecia em uma rotina desconfortável com sua jovem rainha. Mas rumores começam a surgir. Sussurros nos cantos, olhares furtivos quando o rei não está por perto. No sombrio mundo da política Tudor, segredos raramente se mantêm ocultos por muito tempo, e o passado de Catarina Howard está prestes a alcançá-la. A vida no palácio segue seu curso. As refeições no grande salão, os serviços religiosos agora realizados em inglês em vez de latim, a interminável papelada do governo e as caçadas quando o clima permite. Mas sob a superfície, tensões borbulham. Conservadores religiosos e reformadores se observam com desconfiança, enquanto aqueles que se beneficiaram da dissolução dos mosteiros guardam sua nova riqueza com ciúmes. Nos aposentos da rainha, uma jovem que nunca esperou ser rainha tenta navegar nas traiçoeiras águas da política da corte Tudor. Sua respiração se aprofunda à medida que você se mergulha ainda mais na história, seu corpo se tornando mais pesado contra a cama. O mundo da Inglaterra Tudor, com seus aromas de ervas e fumaça, os sons de sinos e sussurros, a textura da lã áspera e seda suave, envolve você como um casulo. O sono envolve sua consciência enquanto você reflete sobre o destino do rei que alterou as regras para alcançar seus desejos, apenas para perceber que até mesmo um monarca não consegue controlar tudo. Seu corpo se acomoda pesadamente, afundando na cama, enquanto a narrativa de Henrique VIII se desenrola. A luz vacilante da vela da era Tudor dança por trás das suas pálpebras cerradas. O aroma da fumaça de madeira e das ervas flutua na sua mente. Estamos em novembro de 1541. Os ventos frios do outono sopram pela Inglaterra quando o rei Henrique VIII, agora com 50 anos, recebe notícias que vão agitar sua corte mais uma vez. Sua jovem esposa, Catarina Howard, foi acusada de ter amantes antes e durante o casamento. O rei, que a chamava de sua rosa sem espinhos, descobre que sua noiva adolescente possui espinhos, afinal. As evidências contra Catarina surgiram de diversas fontes. Um ex-amante, Francis Darham, se gabou de seu relacionamento com ela, enquanto outro homem, Thomas Culper, um membro da Câmara Privada do Rei, a encontrava em segredo com a ajuda de Lady Rowford, a viúva do irmão de Ana Bolena. Quando Henrique ouviu as acusações pela primeira vez, não quis acreditar. Mas à medida que novas provas apareciam, sua devastação se intensificava. Aquela traição o feriu profundamente. Em sua mente, ele havia tirado essa jovem da obscuridade, tornado-a rainha, presenteado-a com joias e vestidos, e assim ela o recompensou. Diferente de Ana Bolena, cujos supostos crimes foram quase certamente forjados, Catarina Howard provavelmente era culpada de pelo menos algumas das acusações. Contudo, isso não torna seu destino menos trágico. Ela era jovem, pouco instruída e lançada em uma posição para a qual não estava preparada. O mundo glamouroso da corte, repleto de intrigas e tentações, era um ambiente arriscado para alguém tão ingênuo. A reação de Henrique à traição de Catarina foi explosiva. Ele oscilou entre a fúria e a autopiedade. Em um instante, exigiu uma espada para pôr fim à vida dela. Mas quando a raiva se dissipou, ele se retirou para seus aposentos e chorou. A corte observava ansiosamente, sem saber como agir ou o que dizer. Catarina foi confinada a seus quartos e, em seguida, enviada para a abadia de St. Em fevereiro de 1542, foi levada à Torre de Londres. Na véspera de sua execução, ela supostamente pediu que o bloco fosse trazido ao seu quarto para que pudesse praticar como se deitar sobre ele. Imagine isso por um momento.
uma adolescente ensaiando para sua própria decapitação. No dia 13 de fevereiro de 1542, Catarina Howard foi executada na Torre de Londres, exatamente onde Ana Bolena havia encontrado seu fim 6 anos antes. Ela era pequena e precisou de ajuda para subir ao cadafalso. Seu último discurso foi breve, aceitando sua punição e solicitando clemência para sua família. O machado caiu, encerrando assim o 5º casamento de Henrique de forma sangrenta. Após a execução de Catarina, Henrique fez o parlamento aprovar uma lei insólita que tornava traição para uma rainha não revelar sua história sexual ao rei. Ele também nunca mais pronunciou o nome dela, ordenando que todos os vestígios sobre sua presença fossem eliminados de seus palácios. Por quase 1 ano e meio após a morte de Catarina Howard, Henrique permaneceu solteiro, seu período mais longo desde seu primeiro casamento. Mas em 1543, ele começou a buscar a esposa número 6. A escolhida foi Catarina Parr, uma nobre viúva 2 vezes, já na casa dos 30 anos. Catarina Parr era uma mulher fascinante, dotada de inteligência, educação e convicções religiosas firmes, tendendo para o reformismo. Ela tinha planos de se unir a Thomas Seymour, irmão de Jane Seymour, quando o rei Henrique manifestou seu interesse por ela. Dizer não a um rei não era uma opção viável. Catarina encarou o casamento com Henrique como uma obrigação, mais do que uma união por amor. Naquele momento, Henrique já contava com 52 anos, apresentava sobrepeso e lutava contra uma série de problemas de saúde. Sua perna ulcerada provocava dor constante, e o jovem monarca que um dia ascendeu ao trono transformou-se em um homem imprevisível, muitas vezes cruel, com mudanças de humor explosivas. Apesar de todas essas adversidades, Catarina se destacou como uma rainha exemplar. Ela administrou a casa real com grande eficiência, criou um ambiente estável para os filhos e até conseguiu reconciliar Henrique com suas filhas Maria e Elizabeth, trazendo-as de volta à corte e garantindo seus lugares na linha de sucessão. Além disso, Catarina foi a primeira rainha da Inglaterra a publicar obras literárias sob seu próprio nome, escrevendo textos religiosos que promoviam discretamente ideias protestantes, sempre com cautela para não irritar seu marido volátil. Ela também se destacou como patrona das artes e da educação, especialmente para as mulheres. A corte, nos últimos anos do reinado de Henrique, era bastante diferente daquela corte jovial e brilhante dos primeiros tempos. A mobilidade do rei era limitada por sua condição física, e as justas e danças alegres deram lugar a entretenimentos mais reservados. Sob a superfície, tensões religiosas fervilhavam, com conservadores e reformistas lutando por influência. Imagine-se na corte nesse período. Os majestosos salões, ainda impressionantes com tapeçarias e iluminados por velas, carregavam uma atmosfera pesada. Os cortesãos observavam o rei com nervosismo, tentando decifrar seu estado de ânimo, inseguros se um simples comentário poderia acionar seu temperamento. O odor de ervas e pomadas medicinais se misturava ao aroma habitual da corte, enquanto os médicos se esforçavam para tratar a perna problemática do rei. Enquanto Catarina cuidava do lado doméstico, o governo de Henrique era majoritariamente administrado por facções. A facção conservadora, liderada pelo Duque de Norfolk e pelo bispo Stephen Gardiner, defendia as práticas católicas tradicionais, enquanto a facção reformista, que incluía o arcebispo Thomas Cranmer e Edward Seymour, irmão de Jane Seymour, clamava por mais reformas protestantes. Em 1546, a facção conservadora, momentaneamente em vantagem, tentou derrubar Catarina. Eles convenceram Henrique de que suas opiniões eram excessivamente radicais, levando-o a assinar um mandado de prisão contra ela. No entanto, Catarina recebeu um aviso a tempo e conseguiu persuadir Henrique de que suas discussões teológicas eram apenas uma forma de distraí-lo de sua perna dolorosa
e de aprender com sua sabedoria. Henrique se reconciliou com ela, voltando-se contra seus acusadores e os reprimindo na frente dela. Esse episódio arriscado evidenciou o quão perigoso era estar próxima de Henrique, mesmo como sua esposa, e ao mesmo tempo demonstrou a habilidade dela em gerenciá-lo, algo que poucos conseguiram dominar. Fora da corte real, a vida dos comuns seguia, semelhante ao que sempre fora, embora com algumas mudanças significativas. A reforma transformou as práticas religiosas, com os serviços sendo realizados em inglês ao invés de latim, tornando-os mais acessíveis, enquanto muitas celebrações tradicionais ligadas aos santos católicos foram desencorajadas ou até banidas. As igrejas paroquiais perderam suas imagens, as pinturas nas paredes foram ocultadas e as ornamentações elaboradas foram retiradas, dando lugar a ambientes mais sóbrios e simples. A extinção dos mosteiros interrompeu as práticas tradicionais de caridade e assistência à saúde. Antes, se alguém adoecesse ou enfrentasse dificuldades, podia contar com a ajuda de um mosteiro nas proximidades. Agora, com essas instituições desaparecidas, a responsabilidade por cuidar dos necessitados passou a recair com mais peso sobre as paróquias. Assim, uma série de leis de assistência começou a surgir, criando um sistema para que as paróquias arrecadassem recursos para apoiar os menos favorecidos. Economicamente, a média era um período difícil para muitos. O aumento da população pressionava os suprimentos de alimentos, resultando em preços elevados. O cercamento de terras comuns para a criação de ovelhas levou muitos trabalhadores rurais a perderem seus empregos. Colheitas ruins em ciclos ocasionais causavam dificuldades e, por vezes, até fome. Os salários não acompanhavam o aumento dos preços, fazendo com que a maioria dos trabalhadores se tornasse mais pobre em termos reais. No entanto, havia oportunidades para alguns, especialmente para a crescente classe média de comerciantes, advogados e artesãos. O comércio estava se expandindo, tanto dentro da Inglaterra quanto no exterior. Londres se tornava uma das principais cidades da Europa, com uma população próxima de 100.000 habitantes ao final do reinado de Henrique. A educação ganhava importância, com escolas de gramática surgindo em várias cidades, frequentemente utilizando prédios ou recursos dos mosteiros extintos. A taxa de alfabetização aumentava, especialmente entre as classes médias urbanas. A imprensa tornava os livros mais acessíveis, embora ainda fossem considerados itens de luxo para a maioria. Para as mulheres, a vida continuava a ser limitada por expectativas sociais e restrições legais. Era esperado que estivessem sob a autoridade de um homem, primeiro do pai e depois do marido. Elas não podiam votar, ocupar cargos públicos ou, com raras exceções, possuir propriedades de maneira independente. Se recebiam educação, ela se concentrava nas habilidades necessárias para administrar um lar e ser uma boa esposa e mãe. Contudo, algumas mulheres encontraram formas de exercer influência e autonomia, mesmo dentro dessas limitações. Mulheres da nobreza podiam administrar grandes propriedades na ausência de seus maridos. Viúvas frequentemente gerenciavam os negócios deixados pelos maridos. E os debates religiosos da Reforma abriram espaço para que algumas vozes femininas fossem ouvidas, como demonstram as obras publicadas por Catherine Parr. Enquanto isso, a saúde de Henrique se deteriorava rapidamente. Sua perna lhe causava dor constante, e ele havia se tornado tão obeso que dispositivos mecânicos eram necessários para movê-lo entre os andares de seus palácios. Algumas fontes sugerem que sua cintura chegou a medir 54 polegadas. Seu temperamento, que nunca foi calmo, tornou-se ainda mais volúvel. Apesar de seu estado físico, Henrique continuou ativo nos assuntos do governo, especialmente na política externa. Em 1542, ele voltou a entrar em guerra com a Escócia, derrotando os escoceses na Batalha de Solway Moss. No ano seguinte,
formou uma aliança com o imperador Carlos V contra a França, e em 1544 fez sua última visita à França para supervisionar a captura de Bolonha. Essas guerras, embora caras e em grande parte sem propósito, atenderam ao seu desejo de ser reconhecido como um rei guerreiro, à semelhança do herói rei Henrique V, que tanto admirava desde a infância. Com a saúde em declínio, Henrique passava a se preocupar cada vez mais com o que ocorreria após sua morte. Seu filho Eduardo era uma criança prodígio, dotada de inteligência precoce. Aos 9 anos, em 1546, Henrique já percebia que um rei infantil poderia resultar em uma regência que facilmente geraria disputas pelo poder e instabilidade. Para evitar essa situação, ele decidiu formar um conselho composto por 16 homens, que governariam em conjunto durante a minoria de Eduardo. Era provável que Henrique esperasse que esse equilíbrio de forças impedisse que um único grupo dominasse. Contudo, seus planos não se concretizaram, mas essa é uma narrativa para outra oportunidade. Em dezembro de 1546, Henrique fez seu último discurso ao parlamento. No mês seguinte, já se encontrava deitado em sua cama no palácio de Whitehall. O fim era iminente, mas os cortesãos hesitavam em mencionar a morte na presença do rei. Uma lei de 1542 tornava traição a simples menção de sua morte, o que fez com que ninguém ousasse tocar no assunto de seu testamento ou dos preparativos para seu funeral até o último instante. Henrique faleceu nas primeiras horas de 28 de janeiro de 1547, com Catherine Parr e o arcebispo Cranmer ao seu lado. Aos 55 anos, ele havia reinado por quase 38. Em seus momentos finais, pediu a presença de Cranmer, mas ao chegar, o rei já não conseguia se comunicar. No entanto, apertou a mão do arcebispo em resposta a uma pergunta sobre sua fé em Cristo, e logo depois partiu. A morte do rei foi mantida em sigilo por 3 dias, enquanto o conselho organizava a transição de poder. Edward Seymour, tio do jovem rei, rapidamente se destacou entre os conselheiros e se tornou Lorde Protetor, governando em nome de Eduardo. Henrique foi sepultado no castelo de Windsor, na Capela de São Jorge, ao lado de Jane Seymour, a única de suas esposas a receber um funeral digno de rainha e a ser enterrada com ele. Seu monumento grandioso nunca foi finalizado. Os recursos se esgotaram e as esculturas de bronze destinadas a ele foram posteriormente vendidas. E que legado Henrique VIII deixou? É uma questão complexa. Ele transformou a Inglaterra de um país católico em um protestante. Embora a natureza desse protestantismo fosse debatida, ele fortaleceu o poder da monarquia, tornando o rei não apenas um líder político, mas também espiritual. Redistribuiu uma vasta quantidade de terras e riquezas da igreja para a nobreza e a gentry, criando uma classe de proprietários de terras que se interessavam pelo novo arranjo religioso. No entanto, ele também deixou a nação quase à beira da falência, imersa em guerras estrangeiras custosas e com um menino como rei. As mudanças religiosas que promoveu ainda geravam controvérsias, com muitos acreditando que não foram suficientemente profundas ou que foram longe demais. Além disso, sua tendência a executar os que se opunham a ele criou um clima de medo e instabilidade política. O legado pessoal de Henrique também é ambíguo. Finalmente, ele assegurou o herdeiro masculino que tanto almejava, mas Eduardo era uma criança doente. Também deixou 2 filhas, cuja posição era complicada por seus diversos casamentos e divórcios. A dinastia Tudor que ele tanto lutou para preservar acabaria, na verdade, com seus filhos, que não deixaram herdeiros. Por trás de todo o seu poder e ostentação, há algo quase trágico em Henrique VIII. Ele começou seu reinado como o príncipe dourado, belo e atlético, cheio de ideais renascentistas. Terminou como um tirano obeso, atormentado por dores, temido em vez de amado. Em algum ponto de sua trajetória,
o promissor jovem rei se transformou em um verdadeiro monstro. Contudo, mesmo em sua monstruosidade, Henrique continua a ser uma figura fascinante, talvez porque sua vida emocional ressoe de forma tão acessível a nós. Seus anseios, receios, frustrações e momentos ocasionais de afeto estão todos registrados de maneira vívida, talvez porque seu reinado coincida com uma fase decisiva da história, quando as certezas medievais começaram a dar espaço às complexidades modernas. Vamos recuar um pouco do grande quadro histórico e imaginar uma cena mais íntima dos últimos anos de Henrique. Visualize uma noite de inverno no palácio de Hampton Court, que o rei tomou do cardeal Wolsey e transformou em uma de suas residências prediletas. O palácio é uma verdadeira obra-prima da arquitetura Tudor, com seu imenso salão, uma capela impressionante e cozinhas tão vastas que poderiam alimentar 600 pessoas em 2 refeições diárias. O rei está sentado próximo a um fogo crepitante, sua perna inchada apoiada em um banquinho, envolta em ataduras umedecidas por remédios à base de ervas que pouco aliviam sua dor. O ambiente é acolhedor, quase sufocante, pois Henrique sente o frio com intensidade, especialmente agora que sua saúde está debilitada. Tapeçarias ricas adornam as paredes, retratando caçadas e batalhas de tempos mais gloriosos. Catherine Parr está por perto, talvez lendo em voz alta uma de suas obras religiosas ou a Bíblia em inglês, um texto que já não é mais considerado proibido. Sua presença é serena e constante, trazendo um pouco de calma ao temperamento instável do rei. Pode ser que a jovem Elizabeth também esteja ali, com seus cabelos ruivos e olhos perspicazes que lembram os de sua mãe, embora ninguém ouse mencionar Anne Boleyn na presença de Henrique. Os servos se movimentam silenciosamente pela sala, trazendo pratos, alimentando as chamas e ajeitando as almofadas. Eles aprenderam a se tornar quase invisíveis, antecipando as necessidades do rei sem serem solicitados, evitando chamar a atenção. Uma palavra mal colocada ou um copo derramado poderia despertar a fúria do monarca. Do lado de fora, a noite de inverno pressiona contra as janelas de vidro, um luxo que só os abastados podem desfrutar. A maioria das casas ainda recorre a papel oleado ou persianas para manter os elementos afastados. O rio pode estar congelado, como às vezes ocorre em invernos rigorosos, ou fluindo escurecido sob o portão do rio do palácio, onde barcaças chegam, trazendo visitantes e suprimentos. Em Londres, a poucos quilômetros, a cidade segue seu ritmo noturno. Aprendizes e servos são trancafiados nas casas de seus mestres enquanto a noite avança. Os portões da cidade estão fechados, e vigias patrulham as ruas, anunciando as horas e vigiando por incêndios, um perigo constante em uma cidade predominantemente de madeira. Em tavernas e casas de cerveja, aqueles que têm permissão para estar fora após o toque de recolher se reúnem para beber e conversar, talvez debatendo as últimas mudanças religiosas, o preço do pão ou a saúde do rei, embora este último assunto seja tratado com cautela. Por toda a Inglaterra, cenas semelhantes se desenrolam em diversas proporções. Em grandes mansões e pequenas cabanas, as pessoas se reúnem ao redor das fogueiras, buscando calor e luz. Elas conversam, se dedicam a pequenos artesanatos que podem ser feitos à luz do fogo, contam histórias e fazem orações. A maneira de rezar mudou durante o reinado de Henrique e continuará a se transformar nos anos seguintes. Esta é a Inglaterra que Henrique em breve abandonará. Um país moldado por seus desejos e decisões, para o bem e para o mal. Um lugar onde antigos mosteiros permanecem implacáveis e em ruínas, enquanto novas mansões surgem para aqueles que lucraram com sua queda, onde os serviços religiosos são realizados em inglês em vez de latim, e a autoridade do Papa foi substituída pela dos reis,
onde as antigas certezas foram abaladas, mas novas ainda não se consolidaram completamente. O fogo crepita, soltando faíscas, e seu calor torna suas pálpebras ainda mais pesadas. A história exerce um suave peso sobre sua consciência, e os sons do mundo envolvem você. O eco dos sinos da igreja sinalizando as horas, o compasso da vida cerimonial na corte, os ciclos de plantio e colheita que prosseguem indiferentes às turbulências políticas, tudo isso o embala, levando-o mais fundo em direção ao sono. Seu corpo agora se sente deliciosamente pesado, afundando em seu colchão como um pequeno barco se acomodando em águas tranquilas. As tensões do seu dia se dissolvem uma a uma, enquanto você flutua nas correntes da tempestade vivida por Henrique. A saga do rei continua a se desenrolar atrás de suas pálpebras cerradas, mas sua respiração se torna mais lenta, acompanhando o ritmo constante do sono que se aproxima. Cada respiração se aprofunda, afastando-o da vigília e envolvendo-o em um casulo de sonhos históricos. Sua mente navega pelas correntes da história toda, enquanto seu corpo se sente calorosamente pesado. A luz vacilante das velas do palácio de Hampton Court ainda dança atrás de seus olhos fechados, enquanto nos voltamos para os eventos que se seguiram à partida de Henrique o Hétero deste mundo. O rei partiu. Seu corpo, debilitado e inchado nos últimos anos, repousa em estado, enquanto uma criança se prepara para herdar seu trono. O que acontece a um reino quando uma figura tão poderosa desaparece de repente? Quando Henrique faleceu em janeiro de 1547, seu filho de apenas 9 anos, Eduardo, tornou-se o rei Eduardo VI. O menino estava sendo preparado para esse papel, educado pelos melhores tutores em línguas, teologia e administração. No entanto, ele ainda era uma criança, e o verdadeiro poder recaiu sobre seu tio, Eduardo Seymour, que assumiu o título de Lorde Protetor e governou a Inglaterra de fato. Imagine o pequeno Eduardo, um garoto pálido e solene com cabelos avermelhados, sendo subitamente lançado ao centro da cerimônia da corte, a coroa pesando em sua pequena cabeça, as vestes arrastando no chão, enquanto todos se curvam e bajulam diante dele, manipulando-o nos bastidores. Não poderia ter sido uma vida fácil. Sob o governo de Eduardo, ou melhor, sob a regência de seu tio, a Inglaterra avançou decisivamente em direção ao protestantismo. O livro de orações em inglês substituiu a missa em latim. A ornamentação das igrejas foi ainda mais simplificada. Imagens religiosas foram destruídas. Os padres ganharam permissão para se casar. As mudanças iniciadas sob Henrique, por motivos amplamente pessoais e políticos, agora eram impulsionadas por uma verdadeira convicção religiosa. Nem todos estavam satisfeitos com essas transformações. Em Devon e Cornwall, uma grande rebelião eclodiu em 1549, quando as pessoas clamaram pelo retorno das antigas práticas religiosas. Foi brutalmente reprimida, resultando em milhares de mortos. O Estado Tudor, como seu fundador, não tolerava a oposição. E o que aconteceu com Catherine Parr, a esposa sobrevivente de Henrique? Após um luto adequado, ela tomou a iniciativa de realizar o que havia desejado antes da proposta de Henrique. Casou-se com Thomas Seymour, irmão do Lorde Protetor. Um casamento por amor que, inicialmente, parecia promissor. Eles acolheram a jovem princesa Elizabeth, agora uma adolescente, para viver com eles. Porém, as coisas rapidamente se tornaram complicadas. Thomas Seymour começou a fazer avanços inapropriados em relação a Elizabeth, invadindo seu quarto sem se vestir adequadamente, dando-lhe tapas nas costas, tentando beijá-la. Catherine estava grávida, e seja por ignorância ou escolha, não percebeu isso de imediato. Quando a pegou com Thomas, mandou Elizabeth embora, culpando a jovem em vez de seu marido.
Catherine deu à luz uma filha em agosto de 1548, mas faleceu poucos dias depois, vítima de febre puerperal. Assim como Jane Seymour antes dela, o comportamento de Thomas Seymour tornou-se cada vez mais errático após sua morte. Ele acabou sendo executado por tramar a queda de seu irmão e casar-se com a princesa Elizabeth. A própria Elizabeth escapou por pouco de um destino trágico. Quando foi questionada sobre seu envolvimento com Seymour, demonstrou uma impressionante calma para alguém da sua idade, sem revelar nada que pudesse ser usado contra ela. Essa experiência se tornaria uma lição valiosa em política, essencial para os desafios que viriam. Quanto a Edward, o reinado do jovem rei foi curto. Desde pequeno, ele nunca foi uma criança robusta e, em 1553, aos 15 anos, adoeceu, provavelmente de tuberculose. Enquanto lutava pela vida, uma batalha pelo poder se desenrolava sobre quem o sucederia. Edward, criado no protestantismo, estava decidido a impedir que sua meia-irmã católica, Mary, assumisse o trono, contando com o apoio do influente Duque de Northumberland, que havia se tornado o verdadeiro detentor do poder. Edward redigiu um documento de sucessão que ignorava tanto Mary quanto Elizabeth, favorecendo Lady Jane Grey, uma parente distante que estava convenientemente casada com o filho de Northumberland. Quando Edward faleceu em julho de 1553, Lady Jane Grey foi proclamada rainha, mas seu reinado durou apenas 9 dias. Mary, filha de Henrique com Catarina de Aragão, rapidamente ganhou apoio e marchou em direção a Londres. O conselho privado, percebendo a direção que os ventos estavam soprando, abandonou Jane e proclamou Mary como a verdadeira rainha. Lady Jane Grey, com apenas 16 ou 17 anos, foi aprisionada na torre com seu marido. Ambos foram eventualmente executados no ano seguinte, quando sua continuidade de vida se tornou um símbolo de oposição ao governo de Mary. Agora rainha da Inglaterra, Mary I estava determinada a restaurar o catolicismo no país. Ela restabeleceu as práticas religiosas antigas, acolheu novamente a autoridade papal e casou-se com seu primo Filipe II da Espanha, um católico fervoroso. Nenhuma dessas decisões foi bem recebida pelo povo inglês, que já havia absorvido muitas ideias protestantes e desconfiava da influência espanhola. Quando a resistência às suas reformas religiosas começou a surgir, Mary respondeu com severidade. Durante seu reinado de 5 anos, cerca de 300 protestantes foram queimados na fogueira sob a acusação de heresia, ganhando o triste apelido de Bloody Mary. Entre os executados estava o arcebispo Thomas Cranmer, figura central na ruptura de Henrique VIII com Roma. Imagine como Mary deve ter se sentido ao finalmente conquistar o trono, após anos de sofrimento. Sua mãe havia sido marginalizada e seu próprio status rebaixado de princesa a filha ilegítima. Separada de sua mãe, foi forçada a servir na casa de sua meia-irmã Elizabeth, pressionada a aceitar mudanças religiosas que considerava heréticas. Agora, finalmente, tinha a chance de corrigir o que via como injusto. Mas o reinado de Mary foi marcado por mais do que conflitos religiosos. Ela ansiava por um filho que garantisse a sucessão católica e, em 2 ocasiões, acreditou estar grávida, apenas para ser decepcionada. A segunda vez, provavelmente, era um tumor em crescimento, já que ela estava provavelmente lutando contra câncer de ovário ou útero. Mary faleceu em novembro de 1558, aos 42 anos, com seu marido espanhol ausente e sua restauração católica inacabada. A coroa então passou para Elizabeth, filha de Henrique com Anne Boleyn. Aos 25 anos, Elizabeth havia sobrevivido a uma infância e adolescência repletas de perigos, tornando-se uma das maiores monarcas da Inglaterra. Mas essa é uma história para outra oportunidade. Agora, vamos nos afastar da sucessão real e refletir sobre como as pessoas comuns
viveram os agitados anos após a morte de Henrique. As transformações religiosas que balançaram entre o protestantismo sob Eduardo, o catolicismo sob Maria e, por fim, um protestantismo mais moderado sob Elizabeth, influenciaram a vida cotidiana de maneiras profundas. Imagine-se como um agricultor inglês comum em uma pequena aldeia. Em apenas uma dúzia de anos, os serviços em sua igreja mudam completamente várias vezes. As pinturas nas paredes, que começam encardidas, podem ser restauradas, mas logo voltam a ficar sujas. O latim familiar é substituído pelo inglês, depois retorna ao latim e, novamente, ao inglês. O padre celebra a comunhão de um jeito, depois de outro. Ele é solteiro, depois pode se casar, depois é obrigado a deixar a esposa, e então pode se casar outra vez. Não é de se admirar que muitos tenham se sentido confusos ou cínicos em relação à religião. Uma piada comum da época contava a história do vigário de Bray, um sacerdote fictício que mudava suas crenças a cada novo monarca, afirmando: "Estou decidido a viver e morrer como o vigário de Bray, Senhor." Quando perguntado sobre como ele conseguia conciliar sua consciência com essas crenças tão volúveis, ele respondia que seu lema era viver e morrer como o vigário de Bray, custasse o que custasse para manter sua posição confortável. Além das turbulências religiosas, as condições econômicas também eram desafiadoras. No meio do século XVI, o aumento da população pressionava o abastecimento de alimentos. Uma série de colheitas ruins na década de 1550 resultou em fome e escassez. Os preços dispararam enquanto os salários permaneceram congelados, transformando a vida da maioria dos trabalhadores em uma luta constante. A dissolução dos mosteiros sob Henrique VIII havia rompido os tradicionais padrões de caridade e assistência à saúde. Assim, a responsabilidade por ajudar os necessitados recaiu mais pesadamente sobre as comunidades paroquiais. O governo começou a implementar abordagens mais organizadas em relação à pobreza, diferenciando os pobres dignos, como os idosos, órfãos e deficientes, que mereciam apoio, dos pobres indesejáveis, aqueles saudáveis que se recusavam a trabalhar e enfrentavam penalidades. Londres continuou a se expandir rapidamente, alcançando uma população de cerca de 120 mil habitantes ao final do século. Era uma cidade de contrastes marcantes. Imponentes mansões vizinhando cortiços superlotados, comerciantes ricos ao lado de mendigos desesperados. O cheiro que invadia o ar era inconfundível, uma mistura de fumaça de carvão, esgoto despejado diretamente nos canais, alimentos em decomposição e corpos não lavados. O barulho era incessante. Vendedores de rua gritavam suas mercadorias, rodas de carroças rangiam sobre os paralelepípedos, enquanto sinos de igrejas, animais e risadas se misturavam em um caos sonoro. Fora de Londres, cerca de 90% da população vivia em áreas rurais. A maioria eram agricultores arrendatários ou trabalhadores do campo, cujas vidas seguiam o ciclo das estações. A primavera era tempo de arar e plantar. O verão demandava cuidados com as colheitas e a produção de feno. O outono trazia o momento da colheita, e o inverno era dedicado a reparos, trabalhos manuais e à espera de que os mantimentos durassem até a próxima primavera. As casas rurais eram simples, geralmente construídas de madeira, preenchidas com palha e barro e cobertas com telhados de palha. Podiam ter 2 ou 3 divisões, sendo a principal centrada em torno da lareira. A fumaça do fogo escapava por uma abertura no teto ou pelas palhas, já que chaminés eram um luxo raro. O chão era de terra batida, talvez coberto com juncos ou palha para conforto. Os móveis eram escassos: uma mesa, algumas banquetas, talvez um baú para guardar coisas e camas para a família, que não se assemelhavam em nada aos colchões que conhecemos hoje. As camas eram compostas por estruturas de madeira,
com cordas esticadas que sustentavam um colchão recheado de palha, lã ou penas, se você tivesse dinheiro. As pessoas costumavam dormir em posição semi-ereta, acreditando que deitar-se completamente poderia fazer mal à saúde. A iluminação vinha do fogo e, talvez, de algumas lanternas feitas de juncos embebidos em gordura animal, ou de velas de sebo, se o bolso permitisse. As velas feitas de cera de abelha ofereciam a melhor luz, mas eram caras. Assim, a maioria das pessoas seguia o ciclo natural do dia, indo para a cama logo após o pôr do sol e levantando-se ao amanhecer. A alimentação dos comuns era simples, mas nutritiva quando disponível. O cardápio diário girava em torno do pão. O pão escuro e grosso para os pobres, e o pão branco, mais fino, para os ricos. Um ensopado ou uma sopa espessa de vegetais, às vezes com um pouco de carne, era um alimento básico. Queijo, ovos e frutas e vegetais da estação completavam a mesa. A carne era um luxo para os pobres, exceto, talvez, por um pouco de bacon do porco criado em casa. A cerveja era a bebida padrão, consumida por todos, inclusive crianças, pois era considerada mais segura que a água. As roupas eram feitas para durar, frequentemente passadas entre os membros da família e sempre remendadas. A lã dominava como tecido, em cores naturais ou tingida com corantes vegetais. O linho era utilizado para roupas íntimas, enquanto o couro era essencial para sapatos, cintos e diversas ferramentas de trabalho. Tudo era produzido manualmente, muitas vezes dentro das casas ou na comunidade. A expectativa de vida era curta pelos padrões atuais, em média cerca de 35 a 40 anos, embora esse número fosse distorcido pela alta mortalidade infantil. Se você conseguisse passar pela infância, poderia viver até os 60 ou até 70 anos. Contudo, o envelhecimento trazia seus próprios desafios. Sem óculos, muitas pessoas perdiam a visão ao longo do tempo. Sem cuidados dentários, dores de dente e a perda de dentes tornavam a alimentação um verdadeiro sofrimento. Sem alívio para a dor, condições crônicas como artrite poderiam ser extremamente incapacitantes. Entretanto, apesar de todas essas dificuldades, a vida na Tuda também oferecia suas alegrias. As tabernas funcionavam como pontos de encontro para conversas e fortalecimento da comunidade. Festivais de aldeia celebravam as mudanças das estações e feriados religiosos. Música, dança e contação de histórias eram formas de entretenimento acessíveis a todos. Jogos e esportes, que variavam de simples jogos de dados e tabuleiro a elaborate caçadas e torneios para os nobres, proporcionavam um escape do trabalho cotidiano. O mundo da Tuda era, de várias maneiras, mais vibrante e sensível do que conseguimos imaginar. É verdade que havia sujeira e doenças, mas também havia alegria e festividade. Os grandes salões das casas nobres eram decorados com tapeçarias vibrantes. As mesas eram adornadas com pratos de pedra ou até mesmo de prata. Os banquetes apresentavam iguarias elaboradas, esculturas alimentares que podiam representar castelos, navios ou cenas mitológicas. Até mesmo as festividades camponesas tinham tradições ricas. As danças do dia de maio, os festivais de colheita e as celebrações de Natal eram momentos marcantes. E em todo esse cenário, o legado de Henrique VIII se fazia sentir de diversas formas. A redistribuição das terras dos mosteiros criou uma nova classe de proprietários de terras abastados. A ruptura com Roma colocou a Inglaterra em um caminho religioso distinto, que continuaria a se desenvolver durante os reinados de Eduardo, Maria e Elizabeth. A monarquia fortalecida por Henrique atingiria seu auge sob Elizabeth, antes de enfrentar desafios com os Stuart no século seguinte. Talvez o mais crucial de tudo, Henrique estabeleceu que o monarca detinha autoridade sobre a Igreja, assim como sobre o Estado. Essa união de poder religioso e político moldou a identidade inglesa por séculos a fio.
É por isso que a Inglaterra nunca enfrentou as guerras religiosas devastadoras que marcaram a Europa continental. No entanto, essa tranquilidade também resultou em uma imposição rígida da conformidade religiosa pelo Estado, muitas vezes de forma violenta. De certa maneira, a Inglaterra moderna emergiu durante os conturbados anos do reinado de Henrique. O mundo medieval, com sua Igreja Católica Universal e suas relações feudais, deu lugar a uma realidade que se assemelha mais ao nosso tempo atual. Surge assim um Estado-nação com uma identidade religiosa própria, uma classe média em ascensão e um governo cada vez mais centralizado. Contudo, Henrique permanece um enigma. Ele foi o príncipe brilhante da Renascença em sua juventude ou o tirano autoritário de sua fase final? Seus atos foram guiados por princípios ou apenas por desejos pessoais? Teria sido um monstro ou simplesmente um homem do seu tempo que teve a sorte de possuir um imenso poder? Talvez ele tenha sido todas essas coisas. Os seres humanos são intrinsecamente complexos e contraditórios, e Henrique foi, acima de tudo, intensamente humano. Seus anseios, temores, raivas e até momentos de ternura são sentimentos que ressoam conosco através dos séculos. À medida que o mundo tudo se dissolve nas brumas da imaginação, seu corpo se torna mais pesado e relaxado, como se a história estivesse suavemente pressionando você contra o colchão. O toque rítmico dos sinos da igreja, marcando as horas, se transforma em um eco distante. A luz trêmula das velas, que antes iluminava as cenas, começa a minguar. As sombras se tornam mais profundas e aveludadas. O aroma da fumaça de madeira e ervas se entrelaça em um perfume sutil que preenche sua mente enquanto sua respiração se torna mais lenta e profunda. Seus músculos soltam a tensão, um a um, dos dedos dos pés até os ombros. A intriga da corte, os conflitos religiosos e as lutas cotidianas das pessoas comuns se afastam enquanto o sono se aproxima como uma maré suave. Henrique VIII, esse rei que moldou uma nação à sua vontade, se transforma em uma figura sombria na sua mente. Sua voz retumbante agora se torna um sussurro, e a intensidade de sua presença diminui. A história avança, mas você flutua, suspenso naquele espaço sereno entre a vigília e os sonhos. O mundo tudo, com seus contrastes vívidos, esplendor e miséria, crueldade e bondade, tradição e inovação, se dissolve em uma escuridão suave. Sua respiração encontra um ritmo calmo e constante. Seus pensamentos se fragmentam, tornando-se menos nítidos. A pressão do seu corpo contra a cama se torna a única sensação que você percebe enquanto o sono se aproxima a cada respiração. Atrás das suas pálpebras cerradas, a última imagem de Henrique se desvanece. Não é o tirano temido, mas sim o jovem rei repleto de promessas, cavalgando pelas ruas de Londres a caminho de sua coroação. O futuro ainda está por escrever, com possibilidades infinitas à vista. E à medida que essa imagem se dissipa, você se entrega mais profundamente ao doce abraço do sono. O mundo tudo se transforma em sonhos. As suaves ondas do sono acariciam sua consciência enquanto chegamos ao último capítulo de nossa jornada pelo Tuda, Inglaterra. Seu corpo se sente deliciosamente pesado, sua respiração lenta e profunda, enquanto exploramos o legado duradouro de Henrique VIII na era de ouro que se seguiu ao seu reinado tumultuado. Quando Maria faleceu em novembro de 1558, a coroa passou para Elizabeth, filha de Henrique com Ana Bolena. A menina que viu sua mãe ser executada, que teve seu status oscilando entre princesa e filha ilegítima, e cuja vida foi ameaçada mais de uma vez, agora se tornava rainha da Inglaterra aos 25 anos. A ascensão de Elizabeth deu início a um dos reinados mais admirados da história da Inglaterra. Ela herdou um país marcado por divisões religiosas, ameaçado por poderosos adversários internacionais
e confrontando sérios desafios econômicos. Quando faleceu, 44 anos depois, a Inglaterra tinha se consolidado como uma grande potência europeia, com uma cultura vibrante que nos presenteou com nomes como Shakespeare, Marlowe e Spenser. A transformação da Inglaterra durante o governo de Elizabeth representou, em muitos aspectos, a realização do potencial que havia sido cultivado no reinado de Henrique. O arranjo religioso que ela implantou, um protestantismo moderado que preservava algumas tradições católicas, baseou-se na ruptura feita por seu pai com Roma. A força naval que derrotou a Armada Espanhola em 1588 tinha suas origens na ampliação da frota real promovida por Henrique. O florescimento literário e dramático durante seu reinado foi fruto das sementes plantadas na corte renascentista de Henrique. Elizabeth, sem dúvida, era filha de seu pai. Inteligente, carismática, determinada e habilidosa em exibir a autoridade real, ela também se mostrou mais perspicaz que Henrique em muitos aspectos. Enquanto ele agia por impulso, ela ponderava com cuidado. Onde ele gastava de forma extravagante, ela optava pela frugalidade. E enquanto ele se casou 6 vezes, ela decidiu permanecer solteira, afirmando-se casada com seu país. Elizabeth compreendeu uma verdade essencial sobre o poder que seu pai nunca captou completamente. Às vezes, a forma mais eficaz de exercer autoridade é por meio da ameaça, e não da ação. Henrique mandou executar dezenas de nobres e oficiais proeminentes. Elizabeth, por sua vez, fez muito menos execuções, embora não hesitasse em agir quando necessário, como a infeliz Maria, rainha da Escócia, bem soube. Imagine Elizabeth, com seus cabelos vermelhos vibrantes e pele pálida, tão parecida com seu pai em sua juventude, caminhando pelas ruas de Londres, cercada por multidões que a aplaudiam. Seus vestidos seriam magníficas criações de seda, veludo e tecidos dourados, adornados com joias e bordados. Mas por trás dessa aparência deslumbrante, havia uma mente política astuta, que planejava cada aparição pública para causar o maior impacto. Assim como seu pai, Elizabeth entendia o poder da imagem. Mas enquanto Henrique expressava força por meio de sua presença física e exibições de riqueza, Elizabeth construiu uma persona mais complexa, a rainha virgem, gloriana, a rainha fada da poesia de Spenser, ao mesmo tempo mãe e noiva da nação. Essa estratégia política brilhante transformou uma possível fraqueza, seu estado de solteira, em uma fonte de poder. Sob o comando de Elizabeth, a posição da Inglaterra no cenário global mudou drasticamente. Quando Henrique morreu, a Inglaterra ainda era uma potência secundária em comparação à Espanha ou à França. No entanto, ao final do reinado de Elizabeth, os navios ingleses navegavam pelos mares do mundo, começando a estabelecer colônias no Novo Mundo e desafiando a supremacia espanhola. A derrota da Armada Espanhola em 1588 simbolizou o momento em que a Inglaterra emergiu como uma grande potência naval. Filipe II da Espanha, que havia sido brevemente rei da Inglaterra durante seu casamento com Maria II, enviou uma frota massiva com a intenção de invadir a Inglaterra e restaurar o catolicismo. A frota inglesa, embora menor, era mais ágil e atacou os navios espanhóis no Canal da Mancha. Uma combinação de navios incendiários ingleses, um clima tempestuoso e erros táticos espanhóis resultou em uma vitória decisiva para os ingleses. Essa tradição naval que começou com Henrique e floresceu sob Elizabeth, eventualmente daria origem ao Império Britânico, o maior da história. A pequena nação insular, sob o comando de Henrique, ao longo do tempo, expandiria sua influência por várias partes do mundo, disseminando a língua, as leis e os costumes ingleses em cada canto. O legado desse império, com suas nuances tanto positivas quanto negativas, pode ser rastreado até o período Tudor. Culturalmente, o reinado de Elizabeth marcou o apogeu da Renascença inglesa. As obras de Shakespeare,
apresentadas no Globe Theatre, em Londres, mergulharam nas profundezas da experiência humana, revelando uma análise psicológica sem precedentes. Poetas como Edmund Spenser, Philip Sidney e Walter Raleigh deixaram criações que ainda ressoam nos dias de hoje. Compositores como William Byrd e Thomas Tallis encantaram o público com sua música sacra, que flutuava pela intrincada paisagem religiosa da Inglaterra pós-reforma. Essa efervescência cultural, por sua vez, tinha suas origens no governo de Henrique. Ele mesmo foi um compositor e músico que trouxe influências renascentistas para a corte inglesa. Sua separação de Roma, embora motivada principalmente por questões políticas, abriu caminho para a circulação de novas ideias. O debate religioso gerado pela Reforma estimulou a alfabetização e o pensamento crítico. Mesmo a dissolução dos mosteiros, apesar de seu impacto devastador, trouxe alguns resultados culturais positivos. As bibliotecas monásticas foram dispersas, tornando os livros mais acessíveis ao público. Antigos mosteiros foram transformados em escolas e faculdades. Uma nova classe de proprietários de terras abastados surgiu, tornando-se patrona das artes e do saber. Um dos aspectos mais significativos, embora muitas vezes esquecido, do período Tudor, foi o crescimento da língua inglesa. Quando Henrique VIII nasceu, o inglês ainda lutava para se reerguer após a dominância do francês e do latim no uso oficial e literário. Mas, ao falecer Elizabeth, o inglês já se tornara uma língua literária rica e expressiva, capaz de dar vida a obras como as peças de Shakespeare e a Bíblia King James, finalizada pouco depois de sua morte. Henrique, em sua época, incentivou a utilização do inglês em serviços religiosos e processos legais. Durante seu reinado, em 1539, foi publicada a primeira Bíblia completa em inglês, autorizada para uso público. Conhecida como a Grande Bíblia, sua colocação em todas as igrejas paroquiais da Inglaterra tornou as escrituras acessíveis ao povo pela primeira vez. As transformações religiosas sob Henrique também contribuíram indiretamente para a prosperidade de Elizabeth e da língua inglesa. As discussões teológicas da Reforma exigiam uma expressão mais rica de ideias complexas, expandindo o idioma em novas direções. A necessidade de comunicar conceitos religiosos diretamente ao povo, em vez de através de sacerdotes que falavam latim, incentivou uma linguagem mais clara e vibrante. Outro campo onde a influência de Henrique perdurou muito após sua morte foi no governo e na legislação. Ele fortaleceu o poder da monarquia, tornando o rei não só a principal autoridade política, mas também o líder da igreja. Essa concentração de poder acabaria provocando uma reação sob os monarcas Estuardos, resultando na Guerra Civil Inglesa e na evolução da monarquia constitucional. Durante o reinado de Henrique, também houve um aumento no uso do parlamento, não porque ele acreditasse na democracia, mas por precisar de sua aprovação para as ações mais polêmicas, como a ruptura com Roma e a dissolução dos mosteiros, envolvendo o parlamento nessas decisões. Assim, ele fortaleceu, sem querer, sua posição na governança inglesa. Durante a era Tudor, o sistema jurídico passou por grandes transformações com o surgimento do direito equitativo, que surgiu lado a lado com o direito comum. O Tribunal da Câmara Estelar se expandiu para lidar com casos que envolviam réus influentes, enquanto a profissão jurídica se tornava mais profissionalizada. Essas inovações foram fundamentais para a formação do atual sistema jurídico anglo-americano. No entanto, por trás de todos esses eventos históricos marcantes, o que realmente nos intriga sobre Henrique VIII é o próprio homem, sua personalidade, seus relacionamentos e sua vida interior. Como ele era de fato, além da famosa imagem do rei imponente, com os ombros largos, em sua postura icônica, de mãos na cintura, encarando o espectador na obra de Holbein. Henrique era uma verdadeira mistura de contradições.
Ele podia ser ao mesmo tempo encantador e cruel, generoso e vingativo, erudito e rude. Amava debates intelectuais, mas não suportava a oposição. Escreveu poesias românticas, mas mandou executar 2 de suas esposas. Era profundamente religioso, mas dissolveu mosteiros que eram centros de devoção há séculos. Sua vida emocional também era repleta de complexidade. Parece ter amado de verdade Catarina de Aragão por muitos anos antes de se voltar contra ela. Sua atração por Ana Bolena revelou uma paixão obsessiva, mas ele a descartou com frieza quando não teve o filho que desejava. A morte de Jane Seymour foi sentida de maneira sincera por ele, talvez porque ela havia cumprido seu papel ao gerar um herdeiro masculino, tornando-se assim a esposa ideal em seus olhos, fértil e sem exigências. Os casamentos seguintes de Henrique revelam um homem cada vez mais preso às normas que ele mesmo estabeleceu. Catarina Howard, jovem o suficiente para ser sua filha, reacendeu brevemente seu senso de juventude antes que sua traição ferisse seu orgulho. Catarina Parr ofereceu a companhia e o cuidado que ele buscava em seus últimos anos, retornando à dinâmica do seu primeiro casamento, mas com o poder firmemente em suas mãos. Ao longo de sua vida, Henrique demonstrou uma habilidade notável para se auto-enganar. Ele se convenceu de que seu primeiro casamento era pecaminoso, que Ana Bolena havia cometido adultério e que estava agindo como um instrumento de Deus na reforma da Igreja. Sua capacidade de acreditar em sua própria narrativa, independentemente das evidências em contrário, pode ter sido sua característica mais perigosa como governante. Contudo, apesar de suas falhas, Henrique não era o tirano simplista que muitos imaginam. Ele era capaz de bondade e lealdade, especialmente no início de seu reinado, e era um pai carinhoso para seus filhos, desde que não o desafiassem. Valorizava talento e inteligência, promovendo indivíduos como Thomas Wolsey e Thomas Cromwell, com base em suas habilidades, e não em suas origens. Henrique também era um verdadeiro homem do Renascimento, repleto de interesses e conquistas. Falava várias línguas, compunha música e poesia, participava de debates teológicos e nutria um grande interesse por arquitetura, arte e inovações científicas. Ele construiu uma biblioteca impressionante e apoiou estudiosos humanistas como Erasmo e Thomas More, antes de executar este último por se opor à sua separação de Roma. Desde jovem, suas habilidades atléticas eram lendárias. Ele se destacava em justas, tênis, caça e arco e flecha, e era um dançarino talentoso, apesar de sua altura incomum para a época, com mais de 1,80 m. Esses dons físicos tornaram seu posterior declínio em obesidade e doenças ainda mais doloroso. O rei vigoroso da juventude transformou-se em um homem idoso, inchado e atormentado por dores, que precisava ser ajudado para montar em seu cavalo. A saúde de Henrique gerou muitas especulações ao longo do tempo. Após um grave acidente de justa em 1536, parece que a personalidade de Henrique se tornou mais sombria, o que pode indicar um possível dano cerebral. Sua perna ulcerada, que lhe trouxe dor incessante nos anos seguintes, talvez seja resultado de uma lesão anterior na justa, que acabou se infectando. Alguns historiadores especulam que ele poderia estar lidando com diabetes tipo 2, o que explicaria seu ganho de peso e a deterioração de sua saúde. Outros levantaram a hipótese de distúrbios endócrinos ou condições genéticas. Independentemente da explicação médica, a diferença entre o príncipe dourado de 159 e o tirano incapacitado de 1547 é impressionante. A dor física e o medo da morte parecem ter acentuado as piores características de Henrique: sua desconfiança, seu temperamento explosivo e seu egocentrismo. Contudo, mesmo enquanto seu corpo se debilitava, ele preservava a qualidade fundamental que havia marcado seu reinado desde o início: a crença inabalável de que sempre estava certo.
seja ao se declarar chefe supremo da igreja, anular um casamento ou ordenar uma execução, Henrique parecia nunca experimentar dúvidas sobre si mesmo. Ele criou sua própria realidade e esperava que todos os outros vivessem dentro dela ou enfrentassem as consequências. Essa característica o transformou em um marido terrível, um amigo perigoso e um rei imponente, permitindo-lhe implementar mudanças que governantes mais ponderados poderiam hesitar em realizar. A ruptura com Roma, a dissolução dos mosteiros e a afirmação da supremacia real sobre a Igreja exigiram um governante convencido de sua autoridade e pronto para lidar com as repercussões. Essas repercussões reverberaram muito tempo após a morte de Henrique. As divisões religiosas que ele fomentou resultaram em perseguições sob sua filha católica Maria e sua filha protestante Elizabeth. Embora esta última tivesse uma abordagem mais pragmática ao impor a conformidade, as tensões entre catolicismo e protestantismo continuariam a moldar a política inglesa por séculos, contribuindo para a Guerra Civil Inglesa na década de 1640 e permanecendo um fator relevante na política britânica até os dias atuais, especialmente na Irlanda do Norte. A vasta transferência de riqueza e terras da Igreja para a nobreza e a gentry criou uma nova estrutura social e econômica. As terras dos antigos mosteiros foram transformadas em pastagens para ovelhas, acelerando o declínio do sistema feudal de campos abertos e deslocando muitos trabalhadores rurais. Os novos proprietários de terras emergiram como uma força política significativa, interessada em preservar o assentamento religioso que os havia enriquecido. No âmbito intelectual, a ruptura com Roma abriu espaço para a circulação de ideias religiosas mais radicais. Embora Henrique tenha se mantido conservador em sua teologia, mantendo a maioria das doutrinas católicas enquanto rejeitava a autoridade papal, a porta estava entreaberta para uma reforma mais abrangente. Sob Eduardo VI, as reformas protestantes avançaram consideravelmente e, embora Maria tentasse reverter essas mudanças, o assentamento de Elizabeth estabeleceu uma forma de protestantismo distintamente inglesa, que mesclava algumas tradições católicas com a teologia protestante. Essa identidade religiosa singular contribuiu para um crescente senso de excepcionalismo inglês, a ideia de que a Inglaterra tinha um destino especial, distinto da Europa continental. Esse mito nacional se manifestaria em obras como O Livro dos Mártires de Fox, que apresentava a reforma inglesa como uma luta heróica contra a tirania estrangeira e acabaria por alimentar a expansão imperial nos séculos seguintes. De certa forma, a Inglaterra moderna e, por extensão, o mundo de língua inglesa foram moldados pelo reinado de Henrique VIII. As escolhas de Henrique, guiadas por uma combinação intrigante de estratégia política, anseios pessoais e uma convicção sincera, levaram a Inglaterra a um desvio significativo em relação ao continente europeu. A monarquia constitucional, a Igreja estabelecida, a tradição do direito comum e uma visão global têm suas origens no período Tudor, especialmente durante o reinado de Henrique. Porém, apesar de sua relevância histórica, Henrique permanece um enigma. O seu verdadeiro eu é difícil de alcançar, escondido atrás da imagem real meticulosamente elaborada e dos relatos contraditórios de seus contemporâneos. Essa complexidade talvez explique por que ele continua a nos cativar mesmo após 5 séculos. Uma figura extraordinária, cujos desejos transformaram uma nação, cujos casamentos são lembrados em rimas da infância, cuja imagem é facilmente reconhecível, mas cuja essência continua envolta em mistério. Enquanto sua mente percorre essas reflexões finais sobre Henrique VIII, seu corpo parece se distanciar, como se você estivesse flutuando suavemente sobre sua cama. O peso da história se dissolve, dando lugar à leveza do sono que se aproxima. O mundo Tudor, com suas cores vivas, aromas intensos
hierarquias e certezas, se desfaz na suave escuridão que se forma atrás das suas pálpebras. Sua respiração se acalma, acompanhando o compasso sereno e despretensioso da vida toda. A passagem das estações, o toque dos sinos da igreja marcando as horas, os passos cerimoniais das procissões da corte. A cada respiração, você se aprofunda nesse estado de paz entre a vigília e os sonhos. Henrique VIII, essa personalidade imponente que dominou sua era pela força de vontade, parece se reduzir, se tornar menos ameaçador, mais humano. O rei, cujas mudanças de humor um dia determinavam a vida ou a morte de muitos ao seu redor, não tem poder aqui, neste quarto silencioso, nesta suave escuridão. Sua história ainda ecoa através dos séculos, mas, neste momento, se transforma em um pano de fundo tranquilizante para sua jornada rumo ao descanso. Seus músculos relaxaram completamente. Seu corpo sente-se deliciosamente pesado, mas ao mesmo tempo, leve. A única sensação que você percebe é a pressão suave da cama, como um barco que o leva suavemente pelas águas tranquilas do quase sono. Neste estado de serenidade, talvez você consiga se conectar com aquelas pessoas de tempos remotos, cujas vidas eram tão diferentes da sua, mas que vivenciaram as mesmas emoções humanas: amor, medo, esperança, decepção, alegria. Elas dormiram como você está prestes a fazer, sonharam como você logo sonhará e acordaram para enfrentar mais um dia, assim como você eventualmente fará. Mas esse momento de despertar ainda está distante. Por agora, há apenas esta escuridão silenciosa, este suave flutuar, esta liberação de pensamentos e tensões. O mundo tudo cumpriu sua missão, guiando-o até o limiar do sono com suas cenas vívidas e personagens complexos. Agora, ele se dissolve em um murmúrio distante, um sussurro quase inaudível nas bordas da consciência. Sua respiração se aprofunda e se torna mais tranquila. Seus pensamentos se fragmentam, imagens desconexas que rapidamente se desvanecem. A última percepção do seu corpo, o peso contra a cama, começa a se confundir com o vazio. E enquanto Henrique VIII e seu mundo tudo se afastam nas brumas da história e da imaginação, você se entrega completamente ao abraço do sono. Flutua livre nesse espaço atemporal onde passado e presente, história e sonhos se entrelaçam em uma única escuridão pacífica. Boa noite.